Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao Circuito OAB. Estamos aqui para corrigir as questões do simulado de Direito Penal. Meu nome é Francisco Menezes, para quem não me conhece, sou mestrando em Direito Penal pela PUC Minas, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Senhores, a partir da questão 58 até 63, o simulado que vocês fizeram versou sobre o direito penal, tanto na parte geral quanto nos crimes em espécie. Essa é uma boa oportunidade para que nós possamos revisar algumas matérias tangentes a tópicos do direito penal que não temos tempo de falar em nosso curso intensivo. Justamente por isso, vamos à questão de número 58. Faça, por favor, anote faça esse favor a si mesmo, anote os artigos e os fundamentos que eu trouxer para a resposta de cada uma das questões e depois leia na lei, procure na sua doutrina favorita, informe-se sobre esses tópicos do direito penal, já que a reincidência desses pontos na prova é muito frequente e provável. Questão de número 58 na sua tela. Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular para sua filha Maria, de 10 anos, que acompanhava. Não encontrando o modelo desejado, Patrícia saiu da loja, esclarecendo o ocorrido para a criança, que, inconformada com o fato, começou a chorar. Patrícia chamou a atenção de sua filha, o que fez com que seu colega de trabalho, Henrique, que passava pelo local, a advertisse. Isso aqui vai ser muito importante para a questão. Veja, trata-se de um colega de trabalho, note isso. Colega de trabalho. Pois bem, voltando. Que passava pelo local a advertisse de que não deveria assim agir com a criança, iniciando uma discussão e acabando por empurrá-la contra a parede. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofre pequena lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a lesão. Contudo, 2 dias depois, ela compareceu à delegacia e desistiu da representação. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, Erradíssimo. Considerando as informações narradas, o advogado de Henrique deverá alegar que a nossa resposta, vamos às alternativas. Letra A. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, será cabível, em caso de condenação, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Errado, súmula 588 do STJ. Vamos trabalhar com a resposta, depois buscaremos a alternativa correta. Veja bem, na questão, descreveu-se um caso no qual um colega de trabalho empurrou uma colega quando eles discutiram sobre o correto tratamento que a vítima deveria dar à sua filha. E veja, é importante notar que a questão descreve um contexto no qual a vítima estava conversando com a filha sobre a razão de não ter comprado um celular. E a filha então estava chorando e a mãe estava disciplinando a menina, e não descrevia aqui que ela estava sendo fisicamente rígida nesse sentido. Por que eu acho importante ressaltar isso também? Porque o Henrique, que atuou empurrando a vítima Patrícia, não o fez em legítima defesa de terceiros, porque isso excluiria a sua ilicitude. A conversa aqui não diz respeito, portanto, à existência do crime que existiu. A conversa aqui, o nosso papo jurídico diz respeito, primeiro, à natureza da infração e, segundo, se há ou não condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal. Pois bem, o crime aqui é de lesão corporal. A questão é clara no sentido disso, uma lesão corporal dolosa, advindo de uma discussão essa que não foi justificada por nenhuma excludente de ilicitude e, portanto, o Henrique praticou um crime. Resta saber, é uma infração praticada no âmbito doméstico contra a mulher? E a resposta claramente é não. Como temos certeza disso? Precisamos observar a Lei Maria da Penha, especificamente no seu artigo 5º. Veja que a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, dita quais são os âmbitos domésticos e familiares que autorizam a incidência das normas da lei. E dá para perceber de cara
que âmbito doméstico ou familiar, no qual a mulher pode ser vítima de violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial, é apenas aquele compreendido na unidade doméstica, ou seja, no espaço de convívio permanente de pessoas, na família, neste caso, prescindindo de coabitação, e, finalmente, nas uniões, naquelas uniões de relevante afeto, naquelas uniões estáveis, nos namoros, nos casamentos, enfim. Portanto, unidade doméstica, família e nas relações íntimas de afeto. Não é o caso no contexto da agressão praticada por um colega de trabalho. Um colega de trabalho não convive com a mulher no contexto doméstico e, portanto, quando a agride, deve responder perante as regras do caldo comum do Código Penal. Sendo esta ação penal pública condicionada à representação, porque sabemos disso se o artigo 129, que descreve a lesão corporal leve, nada fala. Porque o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, da Lei 9.099 de 95, assim estabelece. O artigo 89 da Lei dos Juizados diz que a lesão corporal leve ou culposa passa a ser condicionada à representação do ofendido, que deve ser exercida num período de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Esta ação penal, portanto, é pública condicionada à representação. Se fosse uma violência doméstica contra a mulher, não seria condicionada à representação, seria de ação penal pública incondicionada. E veja, não é porque todos os crimes regidos pela Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, não. Essa última afirmação estaria incorreta. Veja, a lesão corporal, ainda que leve, praticada contra a mulher no contexto doméstico, é de ação penal pública incondicionada, pois decidiu o STF que, como a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, afasta a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais, não tem incidência o artigo 88 da Lei dos Juizados, que, acabei de dizer, é aquele que transforma a lesão corporal leve em um crime de ação penal pública condicionada à representação. Portanto, não há que se falar em necessidade de representação se a lesão corporal for doméstica contra a mulher. Mas veja, outros crimes que ainda necessitam dessa condição de procedibilidade continuam necessitando. Por exemplo, a ameaça contra a mulher ainda vai, mesmo que no contexto doméstico, ainda vai necessitar de representação. Vencido todas essas afirmações, veja, quem concede a representação ao poder público pode se retratar? E a resposta é sim. O artigo 100 e seguintes do Código Penal afirmam que a retratação pode ocorrer até o momento de oferecimento da denúncia. No caso da Lei Maria da Penha, os crimes que necessitam de representação podem ser submetidos à retratação desta representação até o recebimento da denúncia em audiência devidamente designada para este fim. Fechado? Vamos voltar agora para as alternativas. Veja, letra A. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, já está errado. Não é. Contra a mulher, será cabível, em caso de condenação, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Errado. Em caso de violência doméstica contra a mulher, em crimes praticados com violência ou grave ameaça, não há que se falar em substituição de PPL por PRD, conforme a súmula 588 do STJ. B. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples. Correto. De modo que, apesar de relevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, errado, pode ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Veja, é relevante sim a vontade da vítima em crime de lesão corporal leve simples. Artigo 88 da Lei 9.099. B. Aliás, C. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, deverá ser rejeitada a denúncia por depender de representação. Errado, já falamos por quê. E letra D parece ser a nossa resposta. O crime em tese praticado de lesão corporal leve simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. É exatamente do que se trata. Perfeito? É isso.
fica claro aqui que o Ministério Público ofereceu denúncia depois da retratação da representação e, portanto, a denúncia deve ser rejeitada por conta da ausência de uma das condições de procedibilidade da ação penal pública, que é a representação do ofendido. Questão de número 59. No dia 5/3/2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa Clara, 30 anos mais nova, efetuou disparos de armas de fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12/3/2015, porém, Clara veio a falecer em razão das lesões causadas pelo disparo de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, ou seja, feminicídio. Uma vez que em 9/3/2015 foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ela ser do gênero feminino. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato a. Reconhecimento, arrependimento eficaz, b. Afastamento da qualificadora do homicídio, c. Reconhecimento da desistência voluntária, d. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Vejam bem, só para deixar bem claro, ela veio a falecer no dia 12/3. Ótimo. Então, o que aconteceu? No dia 5, o agente dispara contra a esposa em razão de ciúmes. No dia 12, ela morre. No dia 9, está um pouco errado aqui, porque apesar da lei ser datada no dia 9, a publicação do Diário Oficial foi no dia 10. Então, enfim, a questão sambou um pouco nisso, mas isso não faz com que a resposta seja outra. No dia 9, na verdade, dia 10, entrou em vigor a lei que fez com que o crime fosse qualificado pelo feminicídio, já que o homicídio, quando praticado em violência doméstica, é considerado realizado em razão das condições do sexo feminino. Pois bem, e aí? Como fica? A resposta, senhores, aqui é basicamente, letra B, afastamento da qualificadora do delito, do homicídio. E por quê? Quando que o crime é praticado? No momento da conduta ou no momento do resultado? Em outras palavras, quando o delito é material e necessita, portanto, de um resultado externo à conduta para sua consumação, o tempo do crime é considerado aquele da atividade, da ação ou da omissão, ou apenas do resultado? O artigo 4º do Código Penal, senhores, afirma que o tempo do crime é o momento da conduta, da ação ou da omissão. O Código adotou a teoria da atividade para determinar quando o crime é praticado, para fins de lei penal no tempo. Ou seja, para fins do estudo da sucessão de leis penais e dos seus efeitos nos crimes já praticados. Assim sendo, o crime foi realizado para todos os efeitos de lei penal do tempo no dia 5. Se a lei de feminicídio só entrou em vigor dias depois, ela não é aplicada, porque trata-se de uma lei que piora a situação do réu. E o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim sendo, o princípio da legalidade se desdobra na garantia da anterioridade da lei penal gravosa ao réu e, portanto, estabelece a irretroatividade das normas que, de alguma forma, endurecem o ordenamento jurídico penal para o acusado. Assim sendo, a qualificadora do homicídio não se aplica no caso em tela. E é possível que o advogado, em uma alegação final, ao final do procedimento do Tribunal do Júri, afirme que, caso o fato seja pronunciado, que a pronúncia não inclua a qualificadora do feminicídio, tendo em vista que ela não é aplicada ao caso. A norma que a criou é irretroativa. Questão de número 60.
Douglas foi reconhecido pela prática de 2 tentativas de roubo majoradas pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 e 5, combinado com artigo 14, inciso 2, por 2 vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. No momento de fixar a sanção, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase. No terceiro momento, o magistrado aumentou a pena do máximo, considerando as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de agentes, 5 agentes, e o tempo que durou a restrição da liberdade das vítimas. Ademais, reduziu ainda na terceira fase a pena no mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentada na gravidade do delito, naquelas circunstâncias e quantidade de agentes e restrição da liberdade. Após a aplicação da pena de dois delitos, reconheceu o concurso formal de crimes, aumentando a pena de um deles de acordo com a quantidade de crimes praticados. O Ministério Público não recorreu. Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o advogado de Douglas, quanto à aplicação da pena, deverá buscar, letra A redução da pena na segunda fase diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, B, a redução do quantum de aumento em relação da presença das majorantes, que deverá ser aplicada de acordo com a quantidade de cada aumento. C, o aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada, correta, letra C. E letra D, a redução de um quantum de aumento em razão do reconhecimento de concurso de crimes devido à fundamentação adequada. Senhores, trata-se de uma questão sobre a teoria da pena. Mais especificamente, sobre qual é a fundamentação adequada para a aplicação de cada um desses institutos na dosimetria penal, na dosimetria das penas, no chamado critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. Deste critério, deve o juiz partir, na primeira fase, para a análise das chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59 e definir a pena conforme os limites da escala penal. Na segunda fase, observa se há causas atenuantes e agravantes e, portanto, faz incidir sobre a pena já encontrada na pena base as circunstâncias que diminuem ou que atenuam ou agravam a pena na segunda. Em seguida, observa as chamadas causas de diminuição ou de aumento, fazendo de forma semelhante com o que fez na terceira a diminuição e depois o aumento da pena conforme a presença dessas circunstâncias. O que basicamente a questão quer saber de você é qual é a fundamentação relevante, segundo a jurisprudência do STJ, para cada uma dessas circunstâncias. E veja, de cara já podemos ver que as alternativas enfrentam cada uma das condutas do juiz, das providências do juiz, dentro dessa perspectiva de adequação. O juiz foi adequado quando fez isso? E quando fez isso? E quando fez aquilo? Vamos julgar cada uma delas? Olha só, letra A. A redução de pena na segunda fase, o advogado, portanto, ele deve, de acordo com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, deverá buscar, letra A redução da pena na segunda fase diante do reconhecimento da confissão espontânea. Por que a letra A está errada? Porque a questão diz que o juiz, veja, aplicou, na quinta linha, aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena na segunda fase. Veja, o juiz agiu de forma errada quando fez isso? A resposta é não. Porque a súmula 231 do STJ é clara ao dizer que o juiz, ele pode perfeitamente, aliás, ele deve perfeitamente deixar a pena no mínimo legal, mesmo perante a presença de circunstâncias que na segunda fase atenuam a pena. Isso porque nas primeiras 2 fases da dosimetria, o juiz deve respeitar os limites da escala penal, os limites da pena mínima e máxima. Esses limites só poderão ser extrapolados na terceira fase, na aplicação das causas de diminuição e de aumento. E, portanto,
conforme descreve a questão 60, se o juiz já aplica na primeira fase a pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea não vai incidir matematicamente sobre a pena. A sanção penal não será diminuída, a confissão espontânea, embora reconhecida, não exercerá efeitos objetivos sobre a sentença. Letra B. A redução do quantum de aumento em razão da presença de majorantes, que deverá ser aplicada de acordo com a quantidade de causas de aumento. Senhores, a letra B, ela vai de encontro à súmula 443 do STJ, e, portanto, está errada. O juiz, no momento de fixar a causa de aumento do roubo, ele não pode se fixar, ele não pode fundamentar a sua aplicação simplesmente na quantidade de majorantes, como a letra B está estabelecendo. Ele deve se fundamentar na gravidade em concreto do crime, de certa maneira como o juiz fez nessa questão. E, portanto, nós não temos um erro injudicando nesse contexto. Vamos ver a letra C. O aumento do quantum de diminuição, o advogado deve postular pelo aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, porque a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. A letra C está correta. E por quê? Porque, veja, o juiz reduziu na terceira fase a pena do mínimo legal em razão da tentativa, ou seja, aquela fração de 1 a 2/3 pela qual o juiz pode reduzir a pena na tentativa, foi reduzida apenas em 1/3, não é? O mínimo legal da redução, novamente fundamentada na gravidade do delito e naquelas circunstâncias de quantidade de agentes e restrição da liberdade. Aqui o juiz errou. O juiz errou feio nesse contexto por um motivo, na verdade, muito simples. A redução da tentativa não deve levar em consideração, veja, aquilo que o juiz levou, vou colocar de vermelho justamente para poder destacar. A redução da tentativa não leva em consideração a gravidade do delito, as circunstâncias, a quantidade de agente, a restrição da liberdade. A redução da tentativa leva em consideração a progressão no iter criminis, ou seja, a proximidade do momento da consumação. E, portanto, deveria levar o juiz em consideração apenas e tão somente esta proximidade, a quantidade de atos dentro do itinerário, do caminho do crime, até o momento em que o delito iria se consumar. E, portanto, não é exatamente na gravidade do delito, na quantidade de agentes que deve o quanto da tentativa ser fundamentado, segundo a jurisprudência já pacificada no STJ. Vamos à letra D. Letra C já é a nossa resposta, vamos à letra D. A redução do quanto deve o advogado postular pela redução do quanto de aumento em razão do reconhecimento do concurso de crimes devido à fundamentação inadequada. Não, a fundamentação está bastante adequada nesse contexto. Veja, no concurso formal de crimes, o STJ afirma que é o número de infrações praticadas, olha, a quantidade de crimes praticados que serve como critério de aumento. Veja, quando a teoria da pena é cobrada na OAB, normalmente é assim que se cobra. Critérios de fixação de pena dentro da dosimetria, substituição e suspensão de pena. Leia os artigos 33, 44, 59 e 68 e 77 do Código Penal. 33, 44, 59, 68 e 77 do Código Penal, porque eles resumem a dosimetria da pena em seus principais pontos, tanto da pena base quanto da pena intermediária, definitiva, fixação de regime inicial, substituição de pena e suspensão condicional. Questão 61. João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício de função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício de empresas familiares. Isso é um crime de calúnia se for mentira. Artigo 138 do Código Penal. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019.
Após observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. No dia da audiência, apenas o querelado, ou seja, apenas o suposto autor do fato e sua defesa técnica compareceram. Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa do João requerer ao juiz o reconhecimento de perempção, nem precisa pensar muito, que é causa de extinção da punibilidade. Senhores, vejam, perempção é uma das causas de extinção da punibilidade que só acontece na ação penal privada, ou seja, só acontece naqueles crimes nos quais o ordenamento jurídico deposita legitimidade para o ajuizamento da ação penal nas costas do próprio ofendido. Crimes que normalmente não levam em consideração o interesse público, mas sim apenas particular, né, em sua persecução. Os crimes contra a honra são os mais comuns dentre os delitos de ação penal privada. O ajuizamento da queixa-crime no prazo de 6 meses é algo que sana este período decadencial, ou seja, se a queixa-crime for ajuizada dentro de 6 meses, não haverá decadência, se todos os pressupostos de admissibilidade dessa inicial acusatória forem cumpridos. Entretanto, o fato da ação penal estar sendo manejada por um particular é algo tão delicado que o ordenamento jurídico estabelece uma série de condições para que a ação penal continue sendo por ele tocada. A ideia é que, em caso de desídia deste querelante, que é o titular da ação penal privada, a punibilidade do réu será extinta pela chamada perempção. Isso está no artigo 60 do Código de Processo Penal. São 4 causas de perempção, sendo uma delas justamente a ausência do querelante em determinado ato necessário à condução do processo, como, por exemplo, a audiência de instrução e julgamento, se a ausência for imotivada, é claro. Questão de número 62. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término de relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra enquanto esta trabalhava para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e uma irmã de Sandra, que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar, apenas com uma pequena toalha funcionando como paraquedas. Henrico tinha 4 anos de idade. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem sofrer lesões corporais de natureza grave, não morreu, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a vítima de Fábio procura advogado para esclarecimento sobre as consequências jurídicas do ato. Considerando as informações narradas sobre o ponto de vista técnico, deverá o advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura. Senhores, a resposta claramente é crime de homicídio na modalidade tentada. Mas, professor, ele induziu o suicídio. Não, não induziu. E por que não? Veja, a instigação, induzimento ou auxílio a suicídio realmente é crime que está no artigo 122 do Código Penal. Porém, esse delito exige que a vítima tenha capacidade de discernimento, ou seja, que a vítima pelo menos tenha uma cognição madura o bastante para entender o suicídio, para compreender que o que ela está fazendo a partir dos incentivos do sujeito ativo é tirar a própria vida. A criança claramente não entendeu. A criança claramente queria voar da janela, literalmente, ela não queria se matar. E sendo o suicídio autoextermínio voluntário, não havia suicídio nesse contexto. A ingenuidade da criança estava sendo utilizada como instrumento para matá-la, em verdadeira autoria imediata. E, portanto, o crime é de homicídio na modalidade tentada, já que a criança não morreu. Questão de número 63. Após discussão em uma casa noturna, a sua tela, Jonas, com intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura de seu braço. Lesão corporal dolosa, provavelmente grave.
Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador, com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às atividades normais em 15 dias. A lesão foi leve. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua internação. Gravíssimo. Em razão de sua medicação aplicada, Leonardo sofre choque anafilático, evoluindo a óbito. Tragédia. Conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico, recebido os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando crime de homicídio doloso, erradíssimo. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente. A resposta é relativamente independente, que por si só produziu o resultado, deveria haver desclassificação do crime para lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Eu explico por quê. Senhores, vejam. O artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal diz que, havendo uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado, ou seja, que não se liga de maneira natural, ordinária, como um desdobramento, como um mero desdobramento da conduta, a imputação, ou seja, a imposição da responsabilidade pelo resultado será afastada. Em outras palavras, se houver um desdobramento causal extraordinário que produza o resultado a partir de uma conduta, o agente que realizou esta conduta só vai responder pelos atos anteriores a esta com causa relativamente independente e superveniente. O artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal existe para evitar a imputação, ou seja, a acusação, a atribuição de determinada responsabilidade em casos injustos, nos quais causas imprevisíveis ou pelo menos extraordinárias surjam a partir de determinado comportamento. E, portanto, o artigo 13, parágrafo 1º reduz o rigor da chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, pela qual causa é toda ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar daquele exemplo da ambulância. Veja, se o agente dá um disparo de arma de fogo na vítima, a vítima é socorrida por uma ambulância, mas morre porque o carro que a levava bate de frente com um caminhão, esse abarroamento é uma concausa relativamente independente superveniente, que por si só produziu o resultado. Porque apesar de haver uma ligação causal entre a morte e o disparo de arma de fogo, já que se não fosse o disparo ela não estaria, né, na ambulância, essa ligação é muito tênue, leva, portanto, a uma concausa relativamente independente, já é superveniente, já que nesse contexto a concausa não foi um desdobramento ordinário da conduta, mas extraordinário, e que, portanto, por si só produziu o resultado. Nesses casos, o agente não responderá pelo resultado morte, apenas pelas ações anteriores. No exemplo que eu acabei de dar, tentativa de homicídio. No exemplo da questão, apenas por lesão corporal leve, dolosa, consumada, porque foi exatamente o que ele produziu. Não por lesão corporal seguida de morte, porque a intenção do artigo 13, parágrafo 1º é justamente afastar a imputação do resultado. Perfeito. Foram questões de médias para difíceis. Leia os artigos que eu mencionei aqui, as súmulas também. Um excelente estudo. Faça questões de prova, porque esse é o melhor investimento que você pode fazer no estudo para o OAB. Um abraço e até a próxima.